Iniciamos mais um encontro do ciclo aberto à ESAP, avaliação de ecoeficiência e sustentabilidade aplicada a projetos. Então, é uma grande alegria a cada mês, uma noite por mês, nos reunimos trazendo temas de interesse geral ligado ao meio ambiente e à sustentabilidade no sentido amplo. Meu nome é Eduardo Coutinho, eu sou professor do DESA, que é o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, e sempre costumo reforçar que esse projeto, Ciclo Aberto à ESAP, ele é uma espécie de desdobramento de uma disciplina que eu venho oferecendo no programa de pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que tem o mesmo nome. Rapidamente, os principais objetivos desse nosso projeto é um projeto de extensão, com atuação voluntária de todas as pessoas envolvidas, entre professores e alunos. Criamos um espaço que vem crescendo e vem se fortalecendo, um espaço aberto de diálogo à sociedade como um todo, né? Procurando difundir a temática da sustentabilidade em diferentes cenários da realidade brasileira e contexto internacional. E dentre os nossos objetivos, a gente procura produzir conteúdo audiovisual original, atualizado. Rapidamente, faço questão de apresentar a equipe do projeto Ciclo Aberto ESAP, que conta com docentes e com alunos da graduação e da pós-graduação, bem como a parceria com duas organizações não governamentais, a Catalisa, Rede de Cooperação para a Sustentabilidade, e a AGDS, Associação Global para Desenvolvimento Sustentado. Sempre temos aqui a presença, a representação de alguém da equipe, né? Aqui prestigiando o nosso encontro. Vale resgatar, inicialmente, o encontro realizado no mês passado, no mês de outubro, com esse tema que vocês visualizam em tela: governança climática nas megacidades, dimensões, resiliência e adaptação. Contamos com o Antônio Fernando Pinheiro Pedro, um profissional da área jurídica com larga experiência nessa temática de planos, né, de combate aí às mudanças climáticas no meio urbano, e com o Nelson Pedroso, que é presidente da GDS, né, a GDS, ONG parceira nossa aqui. Esse vídeo vale conferir, ele está disponibilizado no nosso canal do YouTube e vem recebendo um grande número de visualizações do mês passado para cá. A cada encontro, normalmente, a gente já apresenta o tema e os convidados, as convidadas do encontro do mês seguinte, mas como vocês devem imaginar, estamos no mês de novembro e esse encontro aqui, do dia 22 de novembro, é o último encontro do ano da programação de 2023. Entraremos num breve período de recesso, né, de férias de verão, então a nossa equipe está preparando com muito carinho uma programação especial para 2024. Vale convidar a cada pessoa para visitar o nosso canal no YouTube e assistir, conhecer o nosso trabalho. A gente disponibiliza, no momento, mais de 20 vídeos, né, abordando diversos temas de interesse comum. Finalmente, conforme divulgado amplamente, trazemos para esse nosso encontro de novembro o tema avaliação de ciclo de vida, ACV, avaliação de impactos ambientais como instrumento de tomada de decisões. É uma grande alegria contar com nossas convidadas. Então, a professora Andréa Nunes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como palestrante, e também a professora Giovana Alevan, colega nossa aqui na UFMG, do Departamento de Engenharia de Transporte e Geotecnia. É muita alegria, né, contar, então, com a experiência de ambas nesse nosso encontro, momento de gerar conhecimento, momento de aprendizado. Bem, professora Andréa tem larga experiência com a ACV, com a aplicação da avaliação de ciclo de vida, desde a época do doutorado, fez um pós-doc, inclusive, também em ACV, e vem aplicando amplamente, bem como a professora Giovana, que vem também aplicando a ACV, sobretudo na parte de geotecnia ambiental. Aproveito deixar um recado rápido de caráter institucional, convidar
todos, todas a conhecer o portal UFMG Sustentável, que é uma iniciativa que procura justamente dar visibilidade para todas as ações do dia a dia, do cotidiano da UFMG. A equipe de comunicação do UFMG Sustentável prepara todo mês uma breve matéria sobre o tema, no caso, então vale conferir, não é? Temos ali uma breve matéria sobre ACV, aplicação de ACV, e também o mini currículo das nossas convidadas. A dinâmica do encontro, para quem está vindo pela primeira vez, estamos finalizando esse breve momento de abertura, de boas-vindas, tanto a quem está presente conosco online aqui no momento, como quem tem a oportunidade de nos assistir em outra ocasião. Logo na sequência, eu vou passar a palavra para a nossa convidada, a palestrante, a professora Andréia Nunes, que vai discorrer sem interrupção, né, do tema proposto por um período de 30, 40 minutos no máximo. Na sequência, eu vou passar a palavra para a professora Giovana, como comentarista, que vai tecer, né, seus comentários em volta, né, em torno de 10 minutos. Após as palavras da professora Giovanni, encerraremos o primeiro momento, né, a primeira parte desse nosso encontro, encerraremos a gravação, e a segunda parte do encontro, igualmente importante, sem gravação, isso é intencional, ficaremos totalmente à vontade para a interação com o público, perguntas, contribuições, curiosidades, e aí, na verdade, vira uma espécie de bate-papo, né, entre nós três aqui, não é? Andréia, Giovana, eu e o público como um todo. Ao final, eu procuro fazer uma breve síntese de fechamento. Venho utilizando esse símbolo, né, do infinito, essa letra do alfabeto grego, para reforçar o convite de foco, de interesse, de presença no aqui e no agora, né, evitando dispersar nossos pensamentos, ora para o passado, ora para o futuro, né, de modo que a gente possa, com qualidade, aproveitar esse nosso encontro. Eu finalizo aqui essa breve apresentação de abertura, finalizo o meu compartilhamento de tela também e passo a palavra para a professora Andréia Nunes. Fique à vontade, professora Andréia, de compartilhar a sua tela. A tela está sendo compartilhada, a palavra está com você. O microfone está no mudo. Pronto. Agora sim. Eu queria agradecer mais uma vez, gente, o convite, né, do professor Eduardo, compartilhar esse momento também com a professora Giovana. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre a avaliação de ciclo de vida. Como o professor Eduardo falou que era um público muito heterogêneo, né, que tinha gente que conhecia, que não conhecia o tema, eu trouxe uma palestra, né, mas também para que a gente saia daqui entendendo, se um dia a gente quiser fazer uma avaliação do ciclo de vida, mais ou menos o passo a passo que deve ser seguido, né, e algumas considerações que a gente tem que fazer, tá? Eu costumo começar perguntando se todo mundo, né, eu não vou ver a interação, mas o professor Eduardo pode relatar para mim aí. Eu costumo perguntar se todo mundo conhece, né, já tinha escutado falar desse tema, né? Eu creio que sim, né, pelo interesse, mas eu já escutei de tudo. Tem gente que acha que a avaliação do ciclo de vida é a questão do carbono 12, eu já escutei isso, já escutei que é o tempo que os materiais levam para se degradar, né? E eu costumo entrar nesse tema, né, trazendo um exemplo para vocês. Vamos supor que vocês vão no supermercado, né, comprar um suco de laranja, né? E aí vocês se deparam com 3 tipos de embalagens diferentes. Você vai ter lá a embalagem de vidro, a embalagem PET e uma embalagem, aquela embalagem cartonada, né, da Tetra Pak, né? E aí eu costumo sempre perguntar para o pessoal que está assistindo qual que vocês escolheriam em termos de impactos ambientais. Falando com relação a um impacto que está sendo bem
comentado, né, ultimamente, que é o aquecimento global, né, as emissões de gases de efeito estufa, que também chamam de mudanças climáticas. Então, qual que vocês acham que dessas três, né, vamos supor que você vai comprar um suco de 1 litro e você tem esses três tipos de embalagem, né, qual que vocês escolheriam? A de vidro, a PET ou a Tetra Pak, né, em termos de, eu escolhendo essa, eu estou emitindo menos gases de efeito estufa, eu estou gerando menos impacto para o aquecimento global, né? Alguém quer dar uma opinião no chat? Eu não sei se alguém quer falar algo. Podem escrever aí no chat que o professor Eduardo vai me falando quais são as opiniões de vocês aí. A vidro, a garrafa PET ou a Tetra Pak? Qual que vocês escolheriam? Ou o pessoal não está comentando? O pessoal está tímido por enquanto, né? E também o público externo não tem necessariamente acesso ao chat, né? Não é verdade? Então vamos. Mas é uma boa provocação, professor André, é uma boa provocação, né? Exatamente. Realmente, né, com a intenção de reduzir os impactos, qual é a embalagem, né, mais favorável? Eu vejo muita gente, eu escolheria o vidro, eu escolheria o PET, né? E aí, gente, tem esse estudo que foi feito pela própria Tetra Pak, né? Que mostra a questão do impacto na categoria de mudanças climáticas das embalagens, né? No caso, da embalagem cartonada, da garrafa de plástico e da garrafa de vidro, né? E a gente vê, por exemplo, que a garrafa de vidro é o dobro, né? Mais que o dobro da garrafa PET e que entre os três a garrafa cartonada é a que tem menos impacto com relação ao aquecimento global, né? Mas aí, quem está pensando assim, mas o vidro ele pode ser reutilizado. Eu já vou adiantando aqui, nesse estudo, a Tetra Pak não considerou a reutilização do vidro, né? Mas por que eu trago ele aqui e no final eu vou mostrar outros resultados com relação a esse mesmo estudo, né? É para vocês entenderem realmente qual a intenção da ACV, que é o título da palestra, né? É ajudar na tomada de decisões, ajudar na questão do marketing também, né? Então, com certeza, esse estudo foi usado com relação ao marketing também, né? E aí a gente vê o que a ACV nos propõe. Então, com o ACV, com a avaliação do ciclo de vida, né, eu consigo gerar esses valores que vocês estão vendo aqui em cima. 87 gramas de CO2 de impacto da embalagem cartonada, 129 gramas de CO2 da embalagem plástica, né? Eu consigo entregar esses valores, né? Então, eu vejo essa questão dos impactos, mas de forma quantificada, né? Eu trouxe outro exemplo aqui, né, que foi, inclusive, um TCC que eu encontrei da Universidade de Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina, que fez uma avaliação do ciclo de vida da produção de uma malha têxtil. E olhando aqui para o resultado maior, assim, o resultado final, né, ela avaliou em diferentes categorias de impacto. Então, aqui nós temos mudança climática, acidificação, eutrofização, toxicidade humana, né? Tem várias categorias que a gente não podemos esquecer que o ACV ele dá os resultados em várias categorias de impacto, não só nas mudanças climáticas. E olhando para esse resultado aqui, a gente vê, por exemplo, o que é que ele está nos mostrando, né? Que a produção da malha têxtil ela passa por várias etapas, né? E aqui ele considerou o cultivo do algodão para obter a fibra de algodão, a fiação, a malharia e o tingimento, né? E o acabamento final, né? A gente está vendo aqui que a etapa mais impactante é a questão do cultivo de algodão. Se a gente pega novamente aqui a categoria de mudanças climáticas, né, dá 70% de impacto, né, e o estudo, né, a ACV também consegue nos mostrar de onde vem esse impacto. E esse impacto na categoria de mudanças climáticas vem dos insumos químicos, de fertilizantes, né, de pesticidas, da amônia, que durante essa produção desses insumos a gente tem emissão de alguns gases, né. Quando a gente olha aqui para a fiação, o estudo ele constatou que esse impacto da fiação vem da energia elétrica, né?
Do mesmo jeito do tingimento e acabamento, que é esse roxinho, que também tem algum impacto, né? Não tanto quanto o cultivo de algodão, né? Mas também vem da energia elétrica usada nas máquinas para aquecimento, né? Depois que você tem o tingimento, você tem a etapa de secagem, que usa bastante energia também. Então, mais um exemplo do que é a avaliação do ciclo de vida. Estou conseguindo aí identificar que o cultivo do algodão é a etapa mais impactante. É lá que eu tenho que atuar. Né? Se eu trocar, talvez, o tipo de pesticida, o tipo de fertilizante, será que eu diminuo esse impacto? Né? Será que eu adotar um cultivo mais orgânico, eu vou diminuir esse impacto? Então, a ACV propõe isso, uma tomada de decisão, a eu tentar fazer essas mudanças, né? Mas vamos lá. O que é o ciclo de vida, né? O ciclo de vida são todas as etapas necessárias para que um produto seja entregue ou um serviço seja desenvolvido. Então, ele vai lá desde a extração até a produção, distribuição, uso e o descarte, que aí o descarte pode ser aterro, incineração, compostagem, ou eu posso ainda usar da reciclagem, né? E aí meu produto, né, minha matéria-prima retorna ao ciclo. Então, isso é a ideia de ciclo de vida. Então, peguei aqui um exemplo do ciclo de vida do plástico, para vocês entenderem, né? Então, a maioria dos plásticos, eles são provenientes do petróleo, então eu preciso extrair o petróleo, né? Tem a parte do refino, né? Da destilação, das refinarias. Vou obter a minha resina plástica, que vai ser moldada, né? Vou fazer o meu produto plástico, vai ser utilizado, e depois ele pode ser reciclado, tá? Então, isso é um ciclo de vida do plástico, no caso. Então, o que é a avaliação do ciclo de vida, né? Já dei algumas ideias aí, né? Alguns exemplos. Eu gosto de começar com exemplo para vocês entenderem. Então, ela é uma ferramenta mesmo de gestão ambiental. Ela é utilizada, gente, para avaliar impactos ambientais, né? De um determinado processo, produto ou serviço. Então, a gente pode trabalhar na melhoria de um produto, né? Por exemplo, no caso daquela malha têxtil, né? Posso trabalhar tentando diminuir o impacto dela, né? Para a questão de desenvolver políticas públicas, né? E planejamentos estratégicos, né? Eu mesmo fazer dentro da minha empresa a gestão dos meus impactos ambientais, ver qual é o meu processo que é mais impactante, né? E se eu comprar uma máquina que gaste menos energia, ou se eu trocar a minha energia elétrica que vem da rede elétrica por uma energia solar, né? Será que eu diminuo esses impactos? Fazer essa gestão, né? Identificar pontos críticos, onde é que eu posso estar melhorando e, como eu dei o exemplo, fazer a questão do marketing também. E aí a CV, gente, né? Não sei se todo mundo conhece, né? Então, por isso que é bem interessante a gente colocar esse slide aqui. Ela é baseada, a estrutura da ACV, ela é normalizada pelas normas ISO, né? Para quem não sabe, todas as normas ISO, que com 14.000, né, são as normas ligadas à questão da gestão ambiental. E as normas que são referentes à ACV, a 14.040, que tem os princípios gerais, e a 14.044, que tem os requisitos e orientações. Nessa norma, a gente vai encontrar que a ACV ela é dividida em 4 etapas. Para me chegar naqueles resultados que eu mostrei a vocês, naqueles gráficos, né? Ou naquele resultado de 120 gramas de CO2 da embalagem de PET, né? Eu preciso seguir essas etapas, né? Então, nós temos a definição do objetivo e do escopo. Depois nós temos a etapa de análise de inventário, a avaliação de impacto, a terceira etapa, e por último, a interpretação dos resultados. Eu vou tentar passar aqui por cima, né, dessas 4 etapas, antes de mostrar algumas aplicações, né, porque tem alguns pontos que a gente tem que levar em conta, né, e considerar quando se quer fazer uma CV, que pode ser até dúvidas de vocês também. Então, quando a gente fala de objetivo, gente, quando vocês pegarem um estudo de ACV, normalmente o ACV ele vai ser de 2 tipos, né? Ou ele vai ter um objetivo, que vai ser eu pegar
um certo produto, um certo processo, né? Para identificar os estágios de ciclo de vida, a transferência de poluição, ou seja, para identificar qual é a etapa mais impactante, como a gente viu lá a questão da malha têxtil, né, da malha de algodão, eu estou lá só identificando qual das etapas é a mais impactante, né? Ou eu posso fazer uma avaliação comparativa de ciclos de vida concorrentes. Por exemplo, no exemplo lá da embalagem, né? São ciclos de vida concorrentes. A garrafa PET com a garrafa de vidro com a embalagem da Tetra Pak. São ciclos de vida concorrentes e eu vou identificar qual dos 3 produtos é o menos impactante. Então, por exemplo, eu vou produzir um biodiesel. Então, eu quero avaliar, dentro dessa produção do biodiesel, qual é a etapa mais impactante, onde é que eu posso estar atuando para diminuir esse impacto e melhorar o impacto desse meu produto, né? Ou onde é que eu posso estar trocando uma matéria-prima por outra, né? E aí eu também posso fazer um ciclo de vida comparativo também. E aí eu dei o um exemplo aqui, se eu quiser comparar, por exemplo, a madeira com o cimento, uma casa feita de madeira com uma casa feita de cimento, né? Qual que é a menos impactante, né? Então, geralmente, quando você pegar um estudo de ACV, vai ser nessa linha. E aí você vai definir, a primeira coisa que você vai definir é seu objetivo. Você vai fazer o seu ACV para quê? Ah, vou fazer um ACV para avaliar os impactos de um parque eólico que foi recentemente construído. Ok. Ah, não, eu vou fazer um ACV para comparar o impacto da energia eólica com a energia solar. Certo? Então, geralmente, vai ser ou um objetivo ou um outro, né? E aí, como a primeira etapa é a definição do objetivo e escopo, a gente precisa também definir onde a gente vai começar o nosso estudo e onde a gente vai parar, né? A gente não é obrigado a fazer o ACV completo, tá, gente? Embora se chame avaliação do ciclo de vida, e eu tenha dito, né, que o ciclo de vida é todas as etapas, a gente pode pegar só uma parte. Então, quando eu faço um ACV, que eu pego desde a extração até a disposição final, a gente chama um ACV do berço ao túmulo, né? Que em inglês eles usam esse termo cradle to grave, ou seja, do berço ao túmulo, e aí eu considero todas as etapas. Mas, às vezes, tem produtos, por exemplo, vou dar um exemplo, vou fazer o ACV do jeans, né, de uma malha, né? Às vezes é difícil quantificar como que a pessoa vai usar um jeans, né? Ou como aquela energia está sendo usada, se eu comparar a energia eólica com a energia solar, né? Então, tem gente que usa o jeans a semana toda, só lava uma vez por semana, tem gente que lava, né, 2 vezes por semana, então é mais difícil. Então, às vezes, principalmente as empresas, elas estão interessadas em fazer o ACV até aqui, até eles entregarem um produto. Eu vou comparar o jeans da minha fábrica feito com um certo material com outro material. Então, eu estou interessado até aqui, como foi feito lá com as embalagens, né? Qual dessas embalagens, né, vai gerar menos impacto, né? Se a pessoa vai reutilizar o vidro 10, 15 vezes, eles não se interessaram nisso. Então, quando se faz uma ACV do berço até o portão da fábrica, que a gente costuma chamar assim, né? A gente tem uma ACV cradle to gate, né? Então, por exemplo, eu vou comparar um celular da Samsung com um celular da Apple, né? Então, às vezes fica difícil quantificar o celular que dura mais, porque eu passei o celular para um primo, para um sobrinho, né? Então, a gente para aqui no portão da fábrica e a gente tem uma CV que se chama Cradle to Gate, ou seja, do berço ao portão. Quando eu olho só para dentro da minha indústria, né, sem considerar as etapas de extração, eu tenho do portão ao portão, e aí quando eu tenho uma etapa de reciclagem, que alguma matéria-prima retorna para o meu ciclo de vida, eu tenho uma CV que a gente chama do berço ao berço, né? Eu realmente fecho todo o ciclo de vida. Tá? Outra coisa que é muito importante a gente definir na a questão, ainda no objetivo e escopo, veja que eu estou na primeira etapa ainda, gente. É o que a gente chama de unidade funcional e fluxo de referência, certo?
A unidade funcional é nossa base de estudo, vai ser nossa referência, onde eu vou quantificar os meus fluxos de entrada e de saída, né? Eu vou mostrar exemplos que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem, né? Por exemplo, vou voltar lá para o exemplo das garrafinhas, a garrafa PET e a garrafa de vidro, né? Será que é certo eu comparar 1 quilo de PET com 1 quilo de vidro? Não, né, gente? Por quê? Porque eles têm densidades diferentes. 1 quilo de PET vai dar uma quantidade gigantesca. E 1 quilo de vidro, como o vidro é mais pesado, é uma quantidade menor. Então, não estou fazendo uma comparação justa, né? E aí é onde entra a questão de eu definir a unidade funcional e o fluxo de referência, que já eu vou explicar o que é. Então, pegando o exemplo lá das garrafinhas, da garrafa PET, da garrafa de vidro, né? O nome já está dizendo o que é a unidade funcional, né? Eu tenho que olhar qual é a função daquele meu produto. A função daquele meu produto é embalar. Então, eu escolhi como unidade funcional colocar à disposição do consumidor uma garrafa de 1,5 litro de água. Ah, Andréa, mas poderia ser uma garrafa de 1 litro? Poderia. Poderia ser uma garrafa de 2 litros? Poderia. Desde que seja a mesma garrafa de 1 litro e 1 litro de PET e de vidro. Tá? Quem vai escolher isso é a pessoa que vai fazer a ACV, o estudo. Tá? E aí, gente, quando eu coloco à disposição do meu consumidor uma garrafa de 1,5 litro, né? Eu vou lá, vou pegar a minha garrafa base de PET e vou pesar. Quando eu peso, a minha garrafa PET tem 30 gramas. Sendo que a minha garrafa de vidro, eu falei que o vidro é mais pesado, né? De 1,5 litro, vai ter 552 gramas. Não vou falar da tampa, não. Vamos focar aqui só na garrafinha, tá? Então, esses 30 gramas e esses 552 gramas são meus fluxos de referência. É baseado neles que eu vou calcular todas as minhas entradas e saídas, né? Do meu ciclo lá, das minhas etapas que eu estou considerando. Ficou claro? Ó, por exemplo, vamos lá, a produção do PET. Eu tenho que ter no final uma garrafinha de 30 gramas. Então, eu vou vir lá. Vou sair quantificando tudo. Quanto de petróleo eu tenho que extrair para, no final, ter a minha garrafinha aqui, né, na injeção de 30 gramas. Vamos considerar essa parte de consumo, de reciclagem, né? Então, quanto de petróleo eu tenho que extrair? Quanto eu vou estar gerando aqui de benzeno, de propeno, né, de todos esses outros produtos, mas no final eu vou sair fazendo o que a gente chama de vários balanços, né? Balanços de massa. Eu vou sair quantificando, por exemplo, quanto de energia eu vou gastar aqui na minha coluna, né, na minha refinaria, para no final ter a minha garrafinha de 30 gramas. Vamos por o vidro, que eu acho que é mais simples aqui o processo, né? No final, eu tenho que ter uma garrafinha que pesa 552 gramas, né? Para corresponder a essa garrafa de 1,5 litro. Então, vou lá. Quanto de areia eu tenho que adicionar, quanto de calcário, quanto de barrilha eu tenho que adicionar aqui no meu misturador para ter a minha garrafinha de 552 gramas, né? Quanto de energia eu vou utilizar aqui no meu misturador? Será que tem algum resíduo? Quanto de resíduo eu vou estar produzindo aqui para produzir essa única garrafa, né? E aí eu vou quantificando tudo baseado, como eu falei, nesse fluxo de referência e na minha unidade funcional. Vou dar mais um exemplo. Vamos supor que eu quero comparar o diesel com o biodiesel. O diesel e o biodiesel, eles têm rendimentos diferentes. É como a gasolina e o álcool, né? Você pega, põe álcool no seu carro, ele vai rodar, né, menos quilômetros por litro. A gasolina, ela roda mais, ela tem um rendimento maior. A mesma coisa acontece com diesel e com biodiesel, certo? Então, gente, eu não vou escolher como unidade funcional ou como unidade de comparação, comparar 1 litro de diesel com 1 litro de biodiesel, porque eu não vou estar sendo fiel. Com 1 litro de diesel, eu vou fazer mais quilômetros, e com 1 litro de biodiesel, eu vou fazer menos.
Então, o que é que eu vou definir como unidade funcional? Eu vou definir a função deles, né? É contribuir para deslocar um veículo. Então, eu vou escolher como unidade funcional o deslocamento de um veículo por 12 mil quilômetros. Poderia ser outra distância? Poderia. Quem vai escolher isso é a pessoa que vai estar fazendo o ACV. Isso aqui eu vou ter que já ter medido, né, em um motor, qual é o rendimento do meu diesel e do meu biodiesel. Eu sei que o diesel é 12 km por litro. Ele faz 12 km por litro. Mas o biodiesel tem um rendimento menor, ele só faz 10 km por litro. E aí eu vou fazer uma regrinha de 3. O diesel faz 12 km em 1 litro. Eu quero fazer quanto? 12 mil quilômetros. Então vão ser necessários 1.000 litros de diesel para fazer esses 12 mil quilômetros. O biodiesel, 10 quilômetros por litro. Então vai ser necessário 1.200 litros de biodiesel. E aí eu vou pegar os dois processos, né? De produção do diesel e do biodiesel, né? Então, por exemplo, do biodiesel eu tenho que produzir aqui 1.200 litros, né? Quanto eu vou precisar de óleo vegetal, né? De óleo de soja, né? Para produzir no final 1.200 litros. Quanto eu vou precisar de metanol, de catalisador? Quanto eu vou gastar de energia aqui no meu reator, na minha reação química, né? Para no final ter os meus 1.200 litros. Então, a unidade funcional é esses 12 mil quilômetros. Mas eu tenho aqui os meus fluxos de referência, que é baseado neles que eu vou quantificar todos, né, as minhas entradas e saídas. Aqui na minha reação tem uma emissão de gás, e aí eu quantifico quanto eu estou emitindo de gás. Tem um resíduo, quantifico também tudo. Voltando lá para o exemplo da malha têxtil, né? Já na malha têxtil, e aí é o que eu vou falar, se eu quisesse analisar só o diesel, eu não precisaria me preocupar com essa questão de qual unidade funcional eu vou escolher. Eu vou analisar só o diesel, então eu vou escolher a unidade funcional igual ao meu fluxo de referência, 1 litro de diesel, certo? Nessa questão aqui da malha têxtil de algodão, ele também queria produzir, o processo é para produzir uma malha 100% algodão, tingida e acabada, para ser usada na confecção de artigos têxteis. E a unidade funcional, como ele não vai comparar com nada, né? Então, ele poderia pegar 10 quilos de malha de algodão, poderia pegar 1.000 quilos. Então, ele escolheu como unidade funcional 1.000 quilos de malha de algodão. Então, ele vai pegar aqui o processo da produção da malha, né? Primeiro tem o cultivo, né? E aí ele vai adicionar sementes, fertilizantes, herbicidas. Quanto que ele tem que adicionar de cada coisinha dessa aqui, para no final ele ter o quê? Os 1.000 quilos da malha lá produzida, né? Aí aqui eles também vai quantificar as saídas, as emissões para o ar, para a água, para o solo. Cultivou, vai produzir o quê? A fibra de algodão, que vai entrar no outro processo, que é a fiação, né? E aí tudo vai ser quantificado, né? Qual a quantidade de fibra que ele tem que enviar aqui para ter lá no final os seus 1.000 quilos de malha, né? E aí ele vai quantificar tudo, gente. O que ele vai gastar aqui de energia, né? Nessa homogeneização, na própria máquina da fiação, se tem emissão, se tem resíduo, depois passa para a malharia, né? E aí ele vai quantificando tudo. Que aí eu entro na segunda etapa, que é o inventário, né? Depois que eu fiz todo o objetivo e escopo, eu vou fazer a coleta desses dados, que é o que eu estou falando aqui para vocês. Eu vou anotar, né, coletar todos esses dados aqui, quanto de fertilizante eu vou usar, quanto de herbicida, quanto de inseticida, né, quanto de energia eu estou usando aqui na fiação, na máquina de fiação, né, quanto de resíduo eu estou gerando. Então, eu vou sair quantificando tudo, tá? E aí eu posso quantificar diretamente, e se eu não tiver algum dado, eu posso buscar na literatura também, certo? Vocês podem, né, ir buscando esses dados. Eu não faço ideia de quanto se usa de pesticida, mas aí já tem algum estudo, né? E aí você vai lá e pode usar esse estudo como base,
caso você não consiga quantificar, eu não conheço nenhum produtor de algodão. E aqui, gente, eu peguei um exemplo, que é a forma que eu gosto de fazer também, é dividir por etapas. Quando vocês forem quantificar, eu peguei aqui, por exemplo, a produção de 1 quilo de biodiesel, né? Então, aqui eu estou analisando só o impacto do biodiesel a partir do óleo de pinhão manso. E aí eu vou por etapas. Na cultivação, para produzir esse 1 quilo, eu vou usar quanto de água? Anoto aqui. Quanto de ureia? Anoto aqui. Quanto de fosfato? Vou anotando. A minha saída vai ser a minha semente, né? Essa semente já vai entrar na próxima etapa, que vai ser a extração do óleo. Então, para extrair esse óleo, eu utilizo hexano, calor, eletricidade, água, e aqui eu já tenho um óleo, né? E aí eu vou anotando, quantificando tudo, né? Para no final aqui, ó, depois eu vou usar esse óleo na própria reação lá do biodiesel, que eu uso o óleo, o metanol, né? O ácido sulfúrico é para fazer a separação do biodiesel com a glicerina, que eu produzo esses 2 produtos. Então, veja que aqui no final eu tenho 1 quilo, né, de biodiesel. Então, eu gosto de quando vocês forem fazer o inventário, a dica que eu dou é separe por etapas, né? Siga direitinho as etapas, né? Tem gente que não, que faz tudo que entra e tudo que sai, né? Independente das etapas, vai quantificando assim. Eu acho que fica melhor ir separando por etapa, né? Depois que eu quantifico isso, tá, gente? Eu vou para a terceira etapa, né? Esses dados que eu quantifiquei aqui vai ser convertidos em impactos. Aqueles impactos que eu mostrei lá de mudança climática, de acidificação, certo? De toxicidade humana. E como é feito essa conversão, né? Ele pega, por exemplo, eu vou pegar aqui o exemplo do aquecimento global, que é a mudança climática, né? E o resultado desse impacto é dado em CO2 equivalente. Gramas de CO2 equivalente, quilogramas de CO2 equivalente. Ele vai pegar todas as suas substâncias aqui que contribuem, né? Por exemplo, gente, eu vou usar aqui, por exemplo, metanol na produção do biodiesel. Estou usando metanol. Só que durante, né, esse metanol, ele já vem com um impacto. A produção dele, ele passa por um processo de produção. Essa eletricidade que eu vou usar aqui, ela passa por um processo de produção. A água, né? Vamos supor que eu use água da torneira. Ela vai passar por uma estação de tratamento, por um decantador, por uma floculação, né? Então, ela já vem com esse impacto, né? Então, ele vai pegar as massas lá, por exemplo, o que é que contribui para o aquecimento global, né? São os hidrocarbonetos, o CO, o CO2. Vai pegar cada massa dessa, né? Cada dessas emissões. E cada massa dessa vai ter um fator de caracterização. Cada gás desse vai ter como se fosse uma força nesse impacto, que é o fator de caracterização. Por exemplo, o CO2, o fator de caracterização é 1. O metano, o fator de caracterização, por exemplo, pode ser 25. Ele tem uma força maior no aquecimento global. E aí você vai pegando a massa de cada substância, multiplicando pelo fator de caracterização, e no final você tem um impacto. Certo? Esses resultados de impacto, né, eles podem ser mostrados de 2 formas. Quando vocês pegarem o estudo de ACV e vocês forem ver os resultados, eles vão estar de 2 formas. Ou eles vão estar na forma midpoint, que a gente chama de ponto médio, ou endpoint, que é ponto final ou dano. Como é que significa isso? Vamos supor que eu tenho uma emissão daqueles gases, clorofluorcarbono, né, que contribui para a destruição da camada de ozônio, né? Então, esses gases vão causar a destruição da camada de ozônio e o resultado dele vai ser em quilograma de CFC. Se eu parar aí, eu dou meu resultado como midpoint, né? Só que se eu chegar aqui e falar, Eduardo, seu processo está gerando 20 quilogramas de CFC.
Tá. E o processo do seu vizinho está gerando 30 kg de CFC. Ok, tudo bem. Mas o que é que essa destruição do ozônio vai causar? Vai causar uma exposição aos raios UVB e o dano final vai ser um dano na saúde humana. Também posso mostrar o resultado na saúde humana. Então, se eu chegar e falar, Eduardo, aquele processo lá gera 10% a menos de dano na saúde humana. Para uma pessoa que é leiga, que não conhece, né? Se eu mostro o resultado aqui dessa forma, dano na saúde humana. Se você comprar a garrafinha de vidro, o impacto que você está produzindo na sua saúde humana é 50% maior. Você chegar para sua mãe e falar isso, ela vai ficar assustada, né? Então, se eu mostro os resultados assim, eles são mais expressivos, né? Porém, gente, para mim chegar até aqui e quantificar o dano que aquela garrafinha lá vai causar na minha saúde humana, eu tenho mais incertezas, né? Eu vou ter um método que faz esse cálculo, mas ele tem mais incertezas do que eu parar aqui. Quanto mais longe eu vou, mais incerteza, mais erros vai ter esse meu método, né? Mas vocês vão encontrar os resultados dessas duas formas, né? Em quilogramas de CFC, quilogramas de CO2, quilogramas de H+, para acidificação, ou em danos à saúde humana, danos ao ecossistema, tá? Vocês vão encontrar das duas formas, tá? Então, quando eu falo de ponto médio, eu vou ter as categorias mesmo: toxicidade humana, radiação, oxidação, acidificação, né? Destruição da camada de ozônio. E quando eu falo de ponto final, de dano, eu vou ter tudo que é saúde humana vai se somar e vai gerar um impacto na saúde humana. Tudo que é ecossistema vai se somar e vai gerar um impacto na qualidade do meu ecossistema. Mudança climática, tem métodos que já eu vou falar o que são esses métodos, né? Tem métodos que deixam a mudança climática sozinha, aqui o aquecimento global, e tem métodos que dividem, que parte dele vai causar dano no ecossistema e parte dele na saúde humana. E os recursos, tá? André, eu que faço esses cálculos na mão? Não. Quem vai fazer isso vai ser os softwares de ACV. O que você vai precisar é coletar esses dados aqui de inventário, né? E aí eu faço, puxando para outra coisa do software, né? Vamos supor aqui que eu vou usar água. Será que eu tenho que ligar para a companhia de água para saber, quanto de floculante você está utilizando? Quanto de coagulante você está utilizando? Quanto de energia você gasta ali naquele decantador? Diga aí, o tempo que eu ia perder, por exemplo, ligar para uma empresa que produz metanol. Ei, como é o processo de produção de metanol aí? Quanto é que vocês usam de metano? Quanto é que vocês usam? Né? Então, vocês iam perder um tempo danado. E o próprio software já tem uma base de dados com muitas substâncias. Então, por exemplo, o próprio software já vai estar lá o metanol, já vai estar lá a água de torneira, água ionizada, que quando eu puxo essa ficha, já vem essas quantidades de floculante, de coagulante, né? Mais ou menos para 1 quilo de água. Mas eu não vou usar o quilo, vou usar só 0,14. Quando você bota lá 0,14, o próprio software faz a conversão, certo? Então, a base de dados que tem no software é uma das coisas mais importantes, porque vocês não vão, né, se preocupar se tem essa base de dados muito rica em ir atrás desses dados, né, secundários, né? Então, vocês vão medir só os seus dados lá que vocês estão usando mesmo, os dados primários, certo? Então, o software vai ter essa base de dados e vai ter também os métodos de avaliação de impacto, que são esses métodos que fazem essa continha aqui, que eu mostrei para vocês, e já mostra o resultado assim, em recursos naturais, em acidificação, certo? Existem 4 softwares que são bastante usados quando se fala de ACV, que é o Cimapro, o Gabi, o Humberto e o OpenLCA, tá? O mais utilizado é o Cimapro. Eu me reuni com alguns professores dessa área, a gente
né, tentou rodar o mesmo estudo de caso, que era a produção de painéis MDF, nos diferentes softwares, cada professor que conhecia um software diferente. E geralmente não muda, tá, gente? Os resultados não mudam de um software para outro, muda muito pouco, porque depende de como esses dados são alocados. Mas eu deixei aqui o artigo, quem for mais curioso quiser dar uma olhada. Tá? E por último, gente, eu tenho aqui a parte de interpretação dos resultados, né? Que é o software vai fazer aquelas continhas, né? E ele próprio já dá os gráficos e as tabelas, né? O software é bem completo, né? E aí, se você quiser botar as suas cores, você coloca lá no Excel e faz com as suas cores, né? Então, o que é que eu vou analisar nos meus resultados, né? Eu peguei aqui um produto genérico, mais ou menos aquele exemplo lá da malha, né? A gente vê que a etapa de produção aqui é a mais impactante. Mas eu vou verificar se é coerente mesmo com os meus resultados, né? Realmente faz sentido a produção ser mais impactante. Vou identificar os pontos críticos, né? Onde vem esse meu impacto da produção? Análise de sensibilidade, que eu posso alterar algum parâmetro, né? Se em vez de eu usar a espessura do vidro 2 milímetros, eu usar um vidro de 3 milímetros, será que vai alterar muito o meu impacto? Né? Isso se chama análise de sensibilidade. Vou analisar o meu perfil, né? Também, se realmente faz sentido, vou tirar as conclusões e recomendações do meu estudo, né? Então, só para vocês verem aqui, eu falei que os resultados poderiam ser mostrados de duas formas, né? Em midpoint, então, por exemplo, mudanças climáticas, que é o aquecimento global, quilogramas de CO2, destruição da camada de ozônio, quilogramas de CFC, toxicidade humana, quilogramas de 1,4 de clorobenzeno. Então, é uma substância que eles convertem todas as outras que contribuem para a toxicidade humana, usando aquele fator de caracterização, eles convertem e o resultado vai ser em quilogramas de 1,4 de clorobenzeno. Então, todos aqui têm unidades. Quando eu vou para o endpoint, tudo que é saúde humana, a minha unidade vai ser daily. Então, por isso que eu posso somar. Todos têm a mesma unidade. E daily, gente, significa anos de vida perdido ajustados por incapacidade. Veja como é difícil, né, você chegar nisso. Um gás que eu estou emitindo ou o meu produto vai causar tantos anos de vida perdido ajustados por incapacidade. Existem lá o pessoal, os métodos que estudam, né, e que dão os resultados dessa forma. Mas aquilo que eu estou querendo dizer, eles têm mais erros, mas tem muitos estudos que têm mostrado os resultados assim, gente. E não deixa de ser validado, tá, gente? É só outra forma de mostrar os resultados. Tudo que é qualidade do ecossistema vai ser número de espécies por ano, né? Número de espécies perdidas por ano e custos excedentes de recursos, né? Aí vamos às aplicações para a gente encerrar, né, a palestra. Então, por exemplo, eu trouxe aqui uma aplicação que foi feita pela própria Indústria Nacional, Associação Nacional da Indústria Cerâmica, que ela comparou, por exemplo, a cerâmica com o concreto, né? As telhas de cerâmica com as telhas de concreto. Se a gente for ver, o concreto, que é o vermelhinho, né? Ele é mais impactante em quase todas as categorias: mudança climática, qualidade de ecossistemas, recursos e retirada de água. Porém, na saúde humana, a cerâmica foi mais impactante. E aí, o que é que eles fizeram, né? Eles, vamos ver de onde vem esse impacto, já que era a Associação Nacional de Indústria Cerâmica, de onde está vindo esse impacto, né? Então, eles pegaram um processo de produção da cerâmica, né? Que tem extração, da argila, transporte, né? Preparação da massa, depois tem a secagem, a queima, né? E eles viram que, analisando só a saúde humana, só esse impacto, né, na saúde humana, né, a maior parte dele vem da queima, né? E essa queima, gente, vem porque a indústria de cerâmica utiliza carvão, né, durante esse processo de queima. Uma solução é substituir esse carvão por biomassa, fazer briquetes de biomassa, né? E aí, se fosse feito esse estudo, né, comparativo
Quanto será que teria reduzido esse impacto, né? Talvez usando a biomassa. É outra coisa que a avaliação do ciclo de vida, né, pode nos fornecer. Vamos lá de novo para as garrafas PET e a garrafa de vidro, certo? A garrafa PET e a garrafa de vidro, gente, pegando aquele mesmo exemplo, dos 30 gramas, né, de 1,5 litro, 552 gramas, né? Lembra que eu disse que lá naquele primeiro estudo, eles não tinham considerado a reutilização do vidro. Se eu não considerar a reutilização do vidro, olha aqui os impactos, né? Vamos pegar aqui o aquecimento global. É bem aquilo que a gente mostrou, né? Era quase o dobro, né? Quase o triplo, né? 2,5. Então, a gente tem aqui, ó, que a garrafa de vidro, ela é bem mais impactante do que a garrafa PET, que foi o que a gente viu lá no início. Isso se eu não considerar nenhuma reutilização, tá? Em todas as categorias, ó, acidificação, depressão abiótica, né, a questão do uso da água. Então, o vidro ele acaba sendo mais impactante. Porém, se eu considerar as 10 reutilizações, o perfil se inverte, ó. O vidro ele deixa de ser, né, mais impactante e quem passa a ser mais impactante é a garrafa PET. E aí eu posso fazer uma análise de sensibilidade, né? Lembra que eu disse, eu vou alterar, né? E aí eu pego aqui, por exemplo, só o aquecimento global e eu vejo aqui, por exemplo, que a garrafa PET o vermelhinho e o vidro o verde, né? Para 0 reutilizações, eu tenho aqui que o vidro, ele é, ó, 50%, né? Quase mais impactante do que a garrafa PET. Quando eu considero já uma reutilização, lembrando que a garrafa PET eu não vou reutilizar, eu vou lá, vou pegar uma nova garrafa PET, é todo aquele ciclo de vida lá do plástico, né? Extrair petróleo, fazer o refino. Então, esse impacto da garrafa PET só vai aumentar, ó, linha reta. Se eu, uma terceira garrafa PET, uma quarta garrafa PET, e o vidro não, eu estou reutilizando. Ele aumenta só um pouquinho aqui, veja que ela não é tão reta, porque para me reutilizar eu preciso de uma etapa de lavagem, né? Vai ter algum impacto. Mas o que é que nos mostra aqui? Que a partir de 2 reutilizações, o vidro ele se torna menos impactante que a garrafa PET. Esse outro aqui foi um TCC, eu falei para o professor Eduardo que eu ia trazer alguns exemplos de TCC, que foi feito em uma fábrica de sorvetes, né? Como eles só analisaram, gente, a etapa de paletização, certo? Os pacotes de sorvete, eles eram embalados assim, na horizontal, e aí eu passava um plástico ao redor deles, tá? Passando esse plástico ao redor deles, eu fazia um pacote com 4 potes de sorvete. E para dar sustentação, eu colocava uma embalagem de papelão embaixo. Então, cada pacotezinho desse tem 4 potes de sorvete, certo? E aí, gente, depois que eu arrumava eles aqui no pallet, eu passava um outro plástico mais forte, né? Para sustentar esse pallet, né? Nesse cenário que estava sendo utilizado lá, você tinha 13 camadas e cada camada tinha 11 pacotes. No final, tinha 143 potes de sorvete. O que é que ficou sendo feito? Em vez de ser na horizontal, eles passaram, né, a embalar na vertical. Tiraram o papelão daqui, né? Continuaram embalando os 4 potes de sorvete, passando o plástico, e no final o plástico no pallet. Veja que esse pallet até ficou mais desengonçado, né? Assim, um pouquinho. Mas, dessa forma, na vertical, eu não consigo colocar tantas camadas. Aqui eu coloquei 13, né? Por quê? Porque o pallet ele tem que ter uma altura, ele vai entrar no caminhão. Ele não pode ser muito alto, né? A quantidade de sorvetes aqui. Então, botou 7 camadas. E cada camada dessa tinha 23 pacotes. No final, tinha 161 potes de sorvete. O que é que mudou? Eu tirei o papelão daqui, mas para garantir essa sustentação, eu tive que colocar um papelão entre cada camada grande dessa. Então, tinha um papelão grande aqui entre cada camada dessa. Só que de um cenário
do cenário 1 para esse outro cenário, eu consegui colocar 18 pacotes de sorvete a mais. Como cada pacote tem 4 potes, né? 72 potes, 144 litros a mais, um aumento de 12,6% de volume. O que isso significa, gente? Se eu pegar a produção dessa fábrica durante um ano, né? Vai chegar um momento que eu vou colocando lá os pallets no meu caminhão para fazer a distribuição, eu vou atingir aquela quantidade que eu tenho de distribuir mais rápido dentro do meu caminhão, porque eu consigo armazenar mais coisas. Eu vou precisar, talvez, de menos viagens. A câmara frigorífica vai caber mais potes, né? Então, tudo isso foi avaliado, né, pela aluna, e aí ela conseguiu ver, por exemplo, que teve uma redução dos impactos. Eu peguei só as conclusões do trabalho, né, na parte de transporte, na parte de utilização do papelão e daquele plástico, né, que vai em volta do pallet. Teve uma redução de 112 toneladas de consumo de papelão, gente. E, em relação ao impacto, 50% de impacto no horizonte de um ano. Isso em uma fábrica de sorvete, gente. Eu não vou dizer aqui qual era, né? Mas é uma fábrica bem conhecida. Imagine se ela fizer em todas as outras. Além da redução de impacto, tem uma redução de custo também, né? Do plástico, vai ter uma redução de 12,7 toneladas, 11% de impacto. O shrink, que é o plástico que vai em torno dos 4 potes de sorvete, não teve redução, porque eu continuo embalando 4 potes. E o transporte reduziu 334 mil quilômetros rodados, ou seja, um impacto de 7,30%. Outro exemplo, que esse aqui foi feito também numa empresa muito conhecida de vocês, eu não posso citar o nome, né? Que ela produz aquelas hastes de óculos de EPI, os EPI transparente, e tem aquela hastezinha preta de policarbonato, né? E ele tinha esse processo aqui do cenário 1. Ele comprava, né, o policarbonato virgem, passa por toda aquela produção, extração do petróleo, refino, né? Entra no desumidificador, passa para a injetora, tem a haste. Quando essa haste é injetada, gente, por exemplo, vamos supor lá que no molde ele faz 4 hastes. Ela sai coladinha uma na outra, aí você tem que cortar e gera um certo resíduo de policarbonato. Esse resíduo a empresa fornecia para reciclagem externa. Eles passaram a pegar esse resíduo do próprio processo, colocar num moinho, então eles tiveram que inserir um moinho, então esse moinho é um gasto de energia a mais, será que realmente compensa? Vai gerar um impacto a mais devido a esse uso de energia. Eles pegaram esse resíduo, né, do policarbonato, inseriram aqui no moinho, pegaram também resíduos de policarbonato de outros processos de produção da empresa e inseriram aqui na injetora novamente. Esse cenário aqui, em vez deles usarem 100% virgem, eles usavam 20% virgem, 80% reciclado. Ou seja, o impacto do policarbonato virgem ia ser só de 20%, aquele negócio de extrair o petróleo, passar no refino, produzir lá os pellets, né, na extrusora, né? E aí o resultado, gente, se vocês for verem do cenário 1, né, quando eu passei aqui para o PDF, mudou um pouquinho, o cenário 1 para o cenário 2, o cenário 1 escuro e o cenário 2 esse cinza claro, a gente vê que reduz bastante, ó. A questão das mudanças climáticas reduziu, né, 70%, mais do que 70%. Então, mostrar isso para uma empresa, né, para a tomada de decisão, é muito interessante, né, para eles escolherem como que vai trabalhar, né, daqui para frente. Né? E para encerrar o último estudo, né, que eu acho que eu já até estourei meu tempo, é que eu acho bem interessante esse aqui, a produção do biodiesel, gente. O biodiesel, geralmente, ele é produzido utilizando o catalisador, né, que eu pego lá, o óleo de soja ou qualquer outro óleo vegetal, né, jogo o álcool, metanol, etanol, e jogo um catalisador para fazer essa reação de produção do biodiesel.
Esse catalisador que eles usam é o hidróxido de potássio. Só que esse estudo aqui, ele está usando como catalisador casca de ovo, certo? E o óleo que ele está usando para fazer o biodiesel é um óleo de cozinha usado, né? Um resíduo de óleo de cozinha. Então, ele pega esse resíduo de óleo de cozinha, ele vai ser transportado, ele precisa passar por um pré-tratamento, então vai usar ácido sulfúrico, então vai usar químicos. Será que é interessante? Será que eu gero menos impacto do que produzir a soja, né? Todo aquele cultivo de soja com fertilizante, né? Então, mas aqui eu tenho também químicos para tratar esse óleo de cozinha. Esse óleo de cozinha vem para a etapa da reação, que a gente chama de transesterificação, que eu vou colocar o metanol e o catalisador. No catalisador, ele vai pegar a casca de ovo e vai calcinar essa casca de ovo para produzir esse meu catalisador. No final, vou ter o biodiesel e a glicerina, tem uma etapa de separação, de purificar esse biodiesel e a secagem para obter no final o biodiesel. Quando ele olhou aqui essa produção dele, né, a gente vê, por exemplo, que a etapa mais impactante é essa verdinha, para todas as categorias, praticamente, acidificação, toxicidade cancerígena, né? Deixa eu ver aqui outra, né? A questão da destruição da camada de ozônio, é a reação de transesterificação, que é a etapa mais impactante, que vem do uso de energia nessa etapa de purificar, de secar, né? Mas tem aqui na mudança climática que a preparação do catalisador lá, usando a casca de ovo, é a mais impactante na questão da mudança climática. Por quê? Durante o processo de calcinação é emitido os gases, né, de efeito estufa, CO, CO2, e aí por isso que essa etapa acaba sendo mais impactante para a questão da mudança climática. Certo? Aqui é outra forma dele mostrar, né, naquela questão da saúde humana, ecossistema, só que a gente continua vendo aqui que a reação mesmo de produção do biodiesel é mais impactante, né, em todos os impactos. E aí o que é que ele fez? Ele comparou também o estudo dele com um estudo que também usou o óleo de cozinha, mas usou o catalisador tradicional, que é o OH, né, o KOH, que é o hidróxido de potássio. Gente, vou pegar aqui só aquecimento global, para a gente encerrar. Esse aqui, ó, está elevado a 2, é 10 vezes maior o impacto do que quando ele usa o catalisador da casca de ovo. Então, mesmo a casca de ovo causando esse impacto aqui no aquecimento global, quando ele compara aqui com o KOH, né, com o hidróxido de potássio, que é o catalisador que geralmente se usa para produzir o biodiesel, né, ele é menos impactante, a casca de ovo. Em outras também, aqui, por exemplo, na ecotoxicidade marinha, ó, chega a ser 100 vezes maior o KOH, né? Então, eu acho bem interessante esse estudo para a gente ver que mesmo causando impacto, quando a gente vai comparar com o outro, talvez a gente use, né, algum químico, algum pesticida, né, aí ele se torna inferior, né? Então, aqui tá todas as referências, gente, depois eu posso disponibilizar, quem quiser, tá aqui meu e-mail, e agradeço, peço desculpas se eu passei o tempo um pouquinho, e fico aberto aí aos questionamentos e os comentários da professora Giovana. Nós que agradecemos, professora Andréa Nunes, satisfação grande, viu, contar com a sua participação nesse nosso encontro, trazendo tanta experiência, não é? Tudo bem como alinhamos mesmo previamente, com vários exemplos, muito rico de exemplos, trazendo alguns estudos de caso, práticos de aplicação da CV, realmente, e apresentado de um modo muito didático, né? Eu já conhecia o seu trabalho, sabia disso. Então, oportunidade para todos nós de aprendizado, né? Ao público presente, temos alguns nomes conhecidos, pessoas que costumam frequentar, não é, mensalmente os nossos encontros, pessoas que estão vindo pela primeira vez também, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu vou passar de imediato a palavra para a professora Giovana Levan, para tecer seus comentários. E no segundo momento do encontro é que nós vamos abrir o espaço, né, a dinâmica, né, aqui
para contribuições, perguntas, dúvidas, curiosidades, né? Então vamos lá, direto. A palavra está com você, Giovana, a quem agradeço muito também, viu? A sua participação conosco. Imagina, eu que agradeço o convite e quero começar assim mesmo, agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês e parabenizando muito a professora Andréa pela apresentação assim tão didática que me deu várias ideias aqui, fiquei pensando simultaneamente e o que mais me chama atenção assim é essa multidisciplinaridade do tema, né? E como a gente aprende com esses exemplos que foram mostrados porque ainda que a gente esteja talvez em áreas, né, diferentes, assim, mas no ponto de aplicações diferentes, mas a estrutura é a mesma, né, da CV. Então, eu gostei demais, assim, da apresentação dos exemplos, acho que contribuiu bastante para todo mundo que está aqui interessado no tema. E aí, professora Andréia, durante, né, desde o convite do professor Eduardo, eu venho pensando, assim, sobre o que a gente tem enfrentado de desafios mesmo na pesquisa, né, que a gente está trabalhando hoje com alguns alunos de iniciação científica, de trabalho de conclusão de curso, começando aí nessa linha da geotecnia ambiental, e, assim, uma pena a gente ainda não tem, na minha área, assim, muitas referências de ACV. A gente ainda está começando a desbravar, entrar em contato com o setor privado, com as indústrias, para nos fornecerem as informações. E o nosso gargalo tem sido mesmo o inventário, né? Como você mostrou, fazer aquela. Pensar bem nas etapas e ter dados, né, confiáveis para a gente fazer essa análise. E aí, desde que o professor me convidou, eu tentei criar 3 pontos aqui que eu queria compartilhar com você, ver se você está de acordo, de quais são assim, os nossos maiores desafios hoje, né, não só em pesquisa, mas em tirar também, né, tirar a CV da pesquisa, né, no caso da nossa área aqui, e levar para as indústrias que a gente tem contato direto. E aí, assim, o primeiro ponto que eu pensei aqui, que a gente vem enfrentando, é essa disponibilidade de dados e de metodologias adequadas para o nosso contexto brasileiro, né? Hoje, a gente tem trabalhado com algumas soluções de geotecnia, de solo reforçado, né? Aterros sanitários, que é mais a nossa área, e essa disponibilização de dados não tem sido uma tarefa, assim, que tá demandando mais da gente, né? A gente entra em contato com a indústria, muitas ainda desconhecem o que é a CV, ou ainda tem alguma limitação na prestação de dados, ou mesmo eles não têm nem estruturados, né, para fornecer para a gente. Então, esse seria o meu primeiro ponto. O segundo ponto que eu tenho aqui está um pouco relacionado, que é esse engajamento mesmo de vários setores, né? Eu vejo assim como um tema muito multidisciplinar, que requer com certeza essa fundamentação que vem da academia, né? Mas a academia também precisa talvez desse input que vem prático, né, do setor privado, das indústrias, e requer também um diálogo, né, um entendimento governamental para que isso se torne um tema comum a todos, um tema de interesse a todos. Então, coloquei aqui como o segundo ponto esse engajamento mesmo dos tomadores de decisão e desses setores chaves, né, relacionados ao tema. E, por fim, aqui o meu terceiro ponto também, né, se conecta com esse engajamento, que é a proposição de políticas e definições regulatórias para que, por exemplo, a gente tenha uma EPD dos produtos para a gente buscar, né, essa fonte de dados. Então, mais uma vez, assim, conversando com algumas indústrias, a gente fala, e a declaração ambiental, né, vocês poderiam nos fornecer? Eles, para o contexto brasileiro, a gente ainda não tem, a que a gente fez é baseada numa matriz energética que não está adequada, e aí eu acho que, vindo assim de uma força, né, regulatória, né, uma força de governo, de política pública, talvez isso seja mais incentivado e chegue para a gente, né, na academia também, para impulsionar mais ainda as pesquisas na área, que a gente sabe que é o caminho, é extremamente necessário, né, é a forma que a gente vê hoje mais segura e confiável e quantitativa, né, de fazer comparações entre soluções, e é isso, sim, são esses 3 pontos que eu gostaria de deixar com a professora, para a gente poder pensar se esses são mesmo os grandes desafios ou se tem algum outro ponto. E agradeço, viu, o espaço, professor Eduardo.
Agradecido, professora Giovana, por seu rápido comentário, né, destacando alguns pontos. Não resta a menor dúvida o quanto a CV, a variação de ciclo de vida, enquanto uma ferramenta, enquanto um método, né, já consagrado, né, como a professora Andréa destacou, com normas internacionais, normas específicas da ISO, né, como esse método, essa ferramenta, ela é poderosa e realmente possibilita inúmeras aplicações nos mais diversos campos. Eu aqui com base no público aqui do nosso projeto, do Ciclo Aberto ESAP, né, é um tema recorrente, né, o público costuma pedir, né, para trazermos profissionais, enfim, atuando com a CV, porque sempre tem muita coisa para discutir e para aprender, né. Vale resgatar, por exemplo, em 2021, a gente trouxe uma profissional que abordou a CV aplicada muito na parte de resíduos sólidos, né? E em 2022, também uma profissional, né, aí da academia, ligada ao saneamento básico, né? Tratamento de esgoto, mais especificamente. E agora a professora Andréa Nunes nos traz aqui, né, essas aplicações bem industriais, digamos assim, envolvendo inclusive processos da indústria química, não é? Envolvendo, enfim, embalagens. Não resta a menor dúvida. A gente vai, eu não vou me alongar mais aqui, né? A professora Giovana já colocou alguns pontos. Vale realmente destacar esse ponto, Andréa, que você trouxe de evitar vieses, não é? Porque esses vieses podem resultar em distorções absurdas nos resultados, nas conclusões, né, do trabalho. Então, como uma ferramenta, né, analítica, digamos, a ACV, ela requer total isenção por parte do analista, né, da equipe analista, sobretudo quando está se comparando, né, um produto com outro, uma rota tecnológica com outra rota tecnológica. Então, eu costumo destacar sempre isso, né, na sala de aula com alunos. Então, eu também gostaria de ouvir um pouco mais, né, esses comentários a respeito, mas a gente vai finalizar esse primeiro momento gravado, o segundo momento igualmente importante, sem gravação, e aí sim, o pessoal que quiser se inscrever, né, vai poder aqui se manifestar ou levantando a mão ou aparecendo com a câmera, tá? Então, novamente agradecendo e encerrando. Nós vamos ficar completamente à vontade enfim, para a participação de todos, tá certo?